Pode, Carol, já pode colocar isso. Coloca para apresentar. Isso, obrigado. Hoje a gente fez diferente. Deus colocou um tema que é um tema complexo, complicado de falar, mas eu vou tentar abordar aspectos gerais desse tema. É um tema para a gente estar pregando aí uns 3, 4 domingos, ou tentar consolidar num domingo só. Por isso que a gente cortou muita coisa no culto, porque eu vou precisar de tempo para conversar com vocês sobre esse tema. Hoje é uma mensagem bem pastoral mesmo, né? Então, tá ali o slide para vocês acompanhar e vocês, junto comigo, poder ler os versículos bíblicos e a gente tá junto meditando na palavra do Senhor. Malaquias 4, 5, 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, ele sempre teve um propósito: estabelecer famílias. Deus sempre teve esse propósito de estabelecer famílias. Ele sempre quis ter um relacionamento. Deus, ele é cercado de muitos anjos, e mesmo assim Deus quis fazer o homem. E a Bíblia diz que normalmente, né, a passagem é uma só. Nós prospectamos que isso acontecia toda tarde. Deus vinha e conversava com Adão na viração do dia. Então isso é algo extraordinário, porque quando você lê a palavra, você vai observar que toda vez o homem vai até Deus. Sempre foi assim, é o homem que vem a Deus, é o homem que traz presentes a Deus, é o homem que traz adoração a Deus. Nesse caso, Deus descia. Imagina quem somos nós diante de Deus, a ponto de Deus descer do trono para passear num jardim. Então, deixando claro que Deus queria uma íntima comunhão comigo e com você. Nós sabemos que essa comunhão foi perdida quando o homem escolheu não seguir uma ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem e o homem escolheu não fazer essa ordem. Com isso, essa comunhão espiritual foi cortada. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então Deus vinha no jardim em espírito. Ele vinha nessa sua forma. Então Adão interagia. Adão, assim como o homem, ele é composto pelo menos de 3 aspectos, né? O DNA de Deus é o número 3. Tudo que tiver 3, você vai ver o DNA de Deus lá. O tempo, passado, presente, futuro. A eternidade, era, é e há de vir. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Homem, corpo, alma, espírito. Então tudo que tem o número 3, normalmente tem o DNA de Deus ali. Então, isso é algo para nós observarmos. Então, o Adão, ele tem um corpo natural que faz com que ele interaja com o mundo natural, e ele tem um corpo espiritual que faz com que ele interaja com o mundo espiritual. Quando ele come do fruto que Deus disse não coma, ele corta esse elo espiritual. E a partir de agora, Deus, para se comunicar com o homem, precisa levantar homens especiais, que nós vamos chamar de profetas ou de oráculos, né? Pessoas que Deus vai levantando, pessoas que têm um contato, têm uma sensibilidade com o mundo espiritual, e ela vai interagir. Então você vai ver isso durante toda a Bíblia, até que Jesus vem, paga o preço dos nossos pecados, e agora ele restabelece a nossa comunhão com Deus. Então agora há um novo nascimento para todos aqueles que se arrependem da vida que levam aqui, uma vida longe de Deus. E quando você toma essa decisão de entregar a vida ao Senhor e que Jesus dirija os seus passos, dentro de você existe um processo que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Então nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele vem e se acopla. Ele vai virar um só Espírito com você. Então a partir de agora, quando Deus olha para você, ele não vê mais o seu espírito humano, ele vê o próprio Espírito de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que nós só fazemos o que o Espírito diz.
Aqueles que andam obedecendo a Deus, eles são guiados pelo Espírito. É isso que o texto vai dizer. É filho de Deus? Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, provavelmente ainda não recebeu todo o processo. Então, isso é um sinal. Então, as nossas atitudes, muitas coisas que a gente faz, é uma ação de Deus em nós. Claro, Gálatas 5 vai explicar muita coisa para nós. Ele vai falar que a nossa carne, ela tem uma obra, ela tem um trabalho, ela vai gerar mentiras, dissensões, invejas, né? São 17, depois você olha lá no Gálatas 5. Mas ele vai dizer o seguinte, que quem anda no Espírito produz um fruto. Aí ele vai dizer o fruto do Espírito e vai dar o fruto do Espírito lá, né? Que é amor, que esse amor, no caso, não tem a ver com um amor entre eu e Deus, tem a ver com amor ao próximo. O fruto, o que é o fruto do Espírito? O fruto, ele é o amor. Esse é o fruto. Pensa na mexerica, né? A mexerica não tem vários gominhos? Então, o fruto do Espírito é a mexerica. Pensa dessa seguinte maneira: cada goma é uma coisa, temperança, paz, alegria, entendeu? É um fruto. O Espírito de Deus dá um fruto. Por isso que quando alguém fala assim, os frutos do Espírito, não é o mesmo Espírito da Bíblia. Ele está falando de um Espírito estranho aí. Você vai perceber isso, como que Deus ele é sistemático com a palavra dele. Jesus, quando ele vai falar, se eu não me engano, em João 15, ele fala bem assim, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto. No singular, ele não fala no plural. Então, frutificar não tem a ver com eu ganhar almas para Jesus. Frutificar não tem a ver com o meu trabalho na igreja ou para o reino. Isso não é dar fruto. Dar fruto é eu receber a natureza de Deus em mim e deixar que ela cresça. Porque pelo meu trabalho eu serei recompensado. Mas o que Deus quis gerar em nós é dentro de nós. Então isso foi um trabalho. E algo que tem se perdido, Satanás tem trabalhado muito sério, há muito tempo, é destruir o conceito paternidade. A paternidade, nós vamos ter pelo menos 3 conceitos de paternidade. Nós vamos ter a paternidade natural, nós vamos ter a paternidade celestial e nós vamos ter a paternidade espiritual. Satanás ele vem para destruir esses 3 níveis de paternidade na vida dos filhos de Deus. E ele tem conseguido. Ele tem conseguido. Se eu perguntar aqui agora, quantos de vocês cresceram com seus pais? Eu não vou nem perguntar. Eu tenho certeza que 40, 50, 60, 70% não vai levantar a mão. Vai dizer que ou foi criado por vô, ou foi criado por avó, ou foi criado por tio, ou foi criado por alguém. Vai ser rara a pessoa que falou assim, não, meu pai, até hoje meu pai cuida de mim. Nós vivemos tempos hoje em que ter um casamento duradouro já não tem mais. Nós temos aqui o caso do presbítero Emelino da irmã Maria, quantos anos, irmãos? 60 já? Não chega, tá chegando, né? Mais de 50 anos de casado. Pergunta aí quem está 50 anos casado. Tem gente que já está 3 querendo separar. Você entende? Então, viver um relacionamento longínquo não é para qualquer um. É difícil, mas isso é um trabalho do inimigo. Por quê? Porque se o inimigo afeta a paternidade natural, automaticamente ele afetará a paternidade celestial e automaticamente ele afetará a paternidade espiritual. E nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, fique antenado, abra o seu coração. Eu sei que talvez quando eu entrar na paternidade natural, talvez eu vou mexer em algumas feridas. Você vai lembrar de algumas coisas, né? Mas deixa o Espírito Santo te curar essa noite, amém? Deixa ele entrar lá, arrancar as feridas, limpar, né? Nós temos aqui, né, uma técnica, né, enfermagem. Como que funciona, né? Quando alguém tem uma ferida, tem que ir lá, tem que limpar, né? Tem que tirar a sujeira, tem que tirar eventuais infecções, para ir fazer, né, a saturação, fazer a costura, né? Vir com os medicamentos, senão não resolve. Aquela ferida não é tratada. Então, às vezes,
Deus vai pegar você, vai entrar lá nas profundezas do seu coração e vai mexer em lugares que você não queria que Ele mexesse. Mas a liberdade em Cristo vem justamente disso, dele tratar essas feridas. E quando Ele trata e cura, você vira uma nova pessoa. Tem muita gente preso em drogas, em vícios, em frustrações, porque tem problemas com o passado. E um deles é a paternidade. A paternidade natural. Mateus 19 diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que eu grifei: honra teu pai e tua mãe. Um dos mandamentos, a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe é um dos primeiros mandamentos que tem uma promessa. Os outros mandamentos têm a ver com obediência. Esse é uma obediência que resulta numa promessa. Então ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias. Lembra o texto que eu li no comecinho? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, é Deus falando, e fira a terra com maldição. O que gera maldição nessa terra? Guerra entre pai e filho, filho e pai. Em que esfera? Todas. Natural, celestial e espiritual. Se tem algo que mexe com Deus, é a paternidade. Então ele espera que aqueles que amam e temem o Senhor viva a honra aos seus pais. Somos frutos de uma relação amorosa entre nossos pais. Eles se tornaram o nosso primeiro parâmetro para tudo, cada um com seu papel, ou seja, o pai tem o seu papel na família e a mãe tem o seu papel na família. E Satanás, sabendo disso, vem se esforçando, para destruir a família e destruindo a pessoa e tudo que a forma. Então, qual é uma maneira de Satanás destruir você? Simples, tocando nos seus pais. Se ele quiser destruir você e o seu futuro, basta ele bombardear seus pais. Traições, separações, Basta ele bombardear. Se ele atacar o vínculo familiar, tudo que vier depois é desestruturado. O mundo está apresentando para nós um novo conceito de família. Ele está dizendo que o filho, ele pode ter uma figura ou duas figuras, e essas duas figuras, elas não precisam ter gêneros diferentes. Basta um dizer que é o pai, o outro dizer que é a mãe, o filho associar. Na verdade, eles querem arrancar isso. Já tem projeto de lei que quer arrancar o nome de pai e de mãe da certidão de nascimento. Já tem projeto de lei que quer, inclusive, arrancar qual é o sexo da criança. Tipo, a criança nasce, um dia ela vai escolher o que ela quer ser. Então diga que é indefinido. Eu te pergunto, Deus está num negócio desse? Eu já brinquei, eu falei, pega um monte de homem, joga numa ilha deserta e volta daqui a 100 anos para ver quantas crianças nasceram dali. Se acontecer isso, então Deus está no negócio. Se não acontecer, a gente chegar lá só encontrar esqueleto, Então a gente entendeu que isso não foi a ordem como Deus estabeleceu. Temos um médico aqui que você pode garantir para nós. Se a gente botar 100 homens numa ilha, não estou dizendo transexual não, estou dizendo homem mesmo, vai nascer criança? Medicina falando aqui, é ciência falando, você está entendendo?
Não vai, não tem como. Da mesma forma você colocar um monte de mulher lá. Deus estabeleceu um padrão, macho e fêmea. Esse é o padrão. A mulher tem a sua recepção, o óvulo, o homem tem a sua semente, né, que seria o espermatozoide. É a lógica, todos nós aprendemos isso em algum nível da nossa escolaridade. Mas o inimigo quer desvirtuar e está conseguindo em muitos aspectos. Em muitos lugares ele já está conseguindo isso. O negócio está tão absurdo, né? Que você lê assim, tipo, matérias, por exemplo, que um transexual, né, engravidou, né? Aí você fica assim, como assim, né? Entendeu? Quem é quem? Então, hora você fala assim, melhor eu nem ver mais essa notícia, né? Senão minha mente vai me trair, eu vou acabar pensando alguma besteira. Mas é um mundo que nós vivemos, não muito diferente de Sodoma e de Gomorra. Não muito diferente disso. Lógico, todas as pessoas, Deus dá oportunidade do arrependimento. Todas. Eu não sou salvo porque eu sou heterossexual. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo. Então a todos, independente do sexo, independente de postura política, todos precisam passar pelo arrependimento em Jesus Cristo. E se o que ele está vivendo for errado, o próprio Jesus vai mostrar para ele. Cuidado com aonde você tem andado, cuidado com o que você tem crido. E a palavra de Deus vai trazer esse confronto para essa pessoa. Então todos precisam ouvir a mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho. Amém? A paternidade natural, somente o pai pode desempenhar esse papel. Ainda que a mãe tenha feito de tudo para criar os filhos sozinha, ela não tem o poder de gerar nos filhos o que o pai pode gerar: segurança, amor genuíno e liderança. Quando eu falo amor genuíno, eu estou falando de um homem que assumiu o seu compromisso no lar. Um homem que entendeu o seu papel, que ama a sua esposa e que cuida dela. É isso que eu estou falando. Quando o filho e a filha vê um pai e uma mãe se amando, se cuidando, se ajudando, ele já tem um referencial. Ele vai ter um referencial para quando ele crescer. Ele vai dizer, é isso que eu quero para mim. Tem muitas crianças que falam assim, ou falam, não vou casar. Por quê? Porque pai e mãe separou. Porque brigavam todo dia. Não tinha um relacionamento. Então aquilo não podia ser um espelho para aquela criança. Não podia gerar algo nela. Então na paternidade natural, a figura do homem, ela é de suma importância. A mãe vai exercer o seu papel, que é um lado mais de afetividade, um lado mais de perdão, um lado mais emocional. O homem vai exercer um papel muito mais racional na vida da criança. Vai ensinar ela a se portar, a mulher como ela se portar, o filho como se portar. Mas isso eu falo de um pai presente. O duro é achar esse homem, não é? O duro é isso, né? Como que eu acho esse homem? Só Jesus pode transformar um homem assim, amém? Porque eu reconheço que a nossa geração está deixando a desejar. E coitada das irmãs que estão nascendo nesse tempo, né? Tem que orar muito, porque provavelmente nem homem vai ter quando elas chegarem no momento de casar, né? Mas o que a gente vai fazer? Não tem mais homem, né? Os homens que tem tá tudo casado, os outros foi tudo arrebatado. E aí, como que fica, né? Você entende que a nossa sociedade, ela está caminhando para algo que não tem conserto? Por isso que o céu vai descer para a terra, para estabelecer a ordem. Mas até isso chegar, a gente precisa passar por essas coisas. Como disse, Satanás trabalha forte para destruir a paternidade natural, realizando separações à distância, pais presentes, mas que no fim são ausentes, pais abusadores, nervosos ou pervertidos. Abusadores que eu falo sabe aquele pai nervoso que espanca a criança? Isso é um pai abusador. Sabe aquele pai que não resolveu a sua perversão sexual e acaba descontando na criança? Nós temos muitas irmãs abusadas nos nossos dias. Muitas. Por quê?
abriu espaço para Satanás tentar ele. Aí ele vai e abusa. O que você acha que vai ser de uma criança que foi abusada? Fala para mim. Como você acha que vai ser uma criança dessa? Toda vez que ela olhar para um homem, lembrar que ela foi abusada principalmente pela maior figura de confiança dela, que era para ela cuidar, foi lá e tirou a inocência dela. Você entende? Como que Satanás trabalha? Eu estou mostrando para você como isso é sério. Pais omissos. Aqui agora é anulados pela voz feminina. Seja mulher, seja mãe, seja sogra, seja avó. É um pai bom, pai presente. Está para dar o comando como cabeça de Cristo. Vem a mulher e fala, pode parar. Vem a sogra, né? Vem a avó, né? Eu faço o que eu quiser com meu neto. Você entende? Aí o pai não se posiciona porque ele não quer magoar a mãe, não quer magoar a esposa, não quer magoar a sogra, mexeu com a sogra, mexeu com a esposa, né? Então, e falei, agora, o que eu faço? Vou ficar quieto. Quem está educando a criança? A mãe, a avó. Estou dizendo que vocês não são capazes? Não é isso. Vocês são muito mais capazes do que muitos homens. Mas Deus imprimiu algo que Ele colocou em você, mulher. E Deus imprimiu algo no homem, que é para o homem fazer. Não tem como separar esses papéis. Eu vejo os meus filhos, eu entendo. Hoje eu estou passando um processo de disputa com a Ana Rebeca. A Rebeca, ela entende que a pastora Adriana é dela. Então eu não posso nem chegar perto dela em determinados momentos. Às vezes hoje ela estava deitada descansando. Quando eu vi a Rebeca chegando, na hora eu joguei o braço por cima, eu só vi o choro. Aí a Rebeca subiu na cama, enfiou a mão assim no meu braço e jogou pro lado assim. Comecei a rir. Falei, Deus, me dá sabedoria. Como eu vou ensinar para ela, né? Que ela tem uma mãe. A mãe vai estar com ela, vai estar cuidando dela. Mas essa mãe já tem um marido. Você entende? E quando ela vê isso, isso vai refletir no caráter de quem? Da Rebeca. Quando o Estevão, que já está entendendo muita coisa, vê eu tratando a mãe dele bem. Às vezes ele chega, tá vendo eu dando um abraço, um beijo nela, dando um bom dia para ela. Então o que ele faz? Ele dá um sorrisinho e sai. Ele já está guardando essa imagem na cabeça. Você entende? É o que eu procuro fazer. Eu tenho essa consciência. Então eu sou um pai ativo. Eu tenho consciência da minha paternidade. Mas quantos de nós, às vezes o pai cresceu com a gente, mas foi um pai omisso, foi um pai ausente. Quem me ensinou a dirigir foi minha mãe. Culpa o meu pai? Não, meu pai está trabalhando. Mexendo com garimpo, essas coisas, tendo que trazer sustento. Quem tinha mais tempo vago era ela. Mas chegou um momento que eu já não tinha mais relacionamento com meu pai. Aí eu comecei a ter relacionamento com Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Se relacione com seu pai. Começa a dizer para o seu pai que você ama ele. Abraça seu pai. Eu chego no meu pai, eu dou um abraço. Ah, pai, eu te amo. Às vezes eu mando uns te amo no WhatsApp para ele, né? Porque ele também ainda está no garimpo. Eu filmando. Depois, 2, 3 dias, eu falo, eu também te amo. Homem duro, sabe? Mas por quê? Por eu me entregar a uma outra paternidade, Deus mandou eu voltar para a primeira. Resgate essa paternidade. E nós vamos ver que tem tudo a ver. As consequências da destruição da paternidade natural é filhos rebeldes, filhos que mudam sua ordem natural, como nós falamos, né? Transsexual, tal. Filhos fracassados, filhos que não conseguem romper, filhos que reproduzem os erros, né? As frustrações que receberam dos seus pais em amigos, em relacionamentos, filhos que não conseguem ver a Deus como pai.
Quantos aqui que teve problema com seu pai natural, consegue chamar Deus de pai? Você consegue fazer essa oração? Ou você ora, Senhor meu Deus? Você entende o que eu estou falando? Tem pessoas que não conseguem chamar nem Deus de pai, porque quando chama Deus de pai, lembra do pai que teve. E aí ele fala, quando a gente fala que pai, aí a pessoa assim, meu Deus, criou uma outra figura. Tamanha foi a corrupção da figura paterna dentro dele. Mas Deus se escolheu apresentar assim, e agora? Como que fica se Deus escolheu se apresentar como pai? Não foi nem como mãe. Ele poderia falar assim, vou falar assim, ó, chama mãe, né? Mãe nossa que estás no céu. Maria teria um sério problema. Porque pronto, como que você chama de duas mães, né? Mas como ele falou pai, estou dizendo que ela é mãe, né? Não é assim que falam aí fora? Mas ele poderia dizer que era mãe, mas ele escolheu a figura do pai, por causa do que ele mesmo colocou dentro do homem para gerar no filho como um pai. É o que ele quer gerar em mim e em você. Se por algum motivo você não teve uma boa paternidade natural, perdoe seu pai de coração e deixe Deus fazer a obra de cura em você. Ele quer restaurar a paternidade na sua vida. Lembre-se, ainda tem 2 paternidades para nós conversarmos nesta noite. Eu quero trazer um momento agora para você. Vou dar um minutinho para você. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Se você não teve uma boa relação com seu pai, ou se seu pai ainda está vivo, você tem a oportunidade de conversar com ele, sabe? E você tem muitas mágoas dele. Perdoe ele agora. Pelo menos diante de Deus. Diante de Deus, tome uma decisão. Fala, Deus, eu tomo uma decisão. Cura o meu coração agora, porque eu quero perdoar o meu pai. Meu pai foi omisso, foi ausente. Às vezes ele me abusou. Perdoa, pai. Perdoa ele, eu quero perdoar ele. Eu quero que o Senhor cure o meu coração, para ter a oportunidade de, se ele estiver vivo, encontrar com ele e dizer para ele, eu te perdoo. Diante de toda a sua ausência, diante de todo o seu afastamento. Cure os corações, Senhor, nesta noite. Restaure a paternidade no coração dos seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel 36, 26, 27 diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Tá vendo? Talvez você diga assim, eu não consigo perdoar meu pai. Olha o que Deus está falando. Eu vou arrancar esse seu coração de pedra. Eu vou te dar um coração de carne. Eu vou botar dentro de você o meu espírito. Você vai conseguir perdoar o seu pai. Você vai conseguir pôr uma pedra nesse seu passado. E você vai conseguir viver algo novo. Porque eu farei coisas novas na sua vida, diz o Senhor. Pai Celestial, seu pai terreno é o seu maior referencial de cuidado e liderança. Caso você não tenha vivido uma boa paternidade, lembre-se do texto que eu acabei de ler em Ezequiel. Existe um pai no céu que quer curar as suas feridas e cuidar de você. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Jó 5, 17, 18. Deus é um Deus que cuida de nós e que nos disciplina. Ele só nos disciplina porque Ele é nosso Pai. Se não fosse assim, Ele sequer se relacionaria conosco. Então, se Deus vem a você, cuida de você, puxa a sua orelha, chama a sua atenção, seja pela palavra, ou seja pelos homens e mulheres que Ele levantou nessa terra, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Senão, Ele simplesmente nem ligaria para você.
nem mandaria uma palavra para você, nem mandaria pessoas para falar com você. Mas Ele ama você e Ele cuida de você. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6,18. Lembre-se de como Jesus nos ensinou a orar. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu. Veja, é vontade de Deus que você se relacione com Ele, chamando e trazendo para o seu coração que Ele é um Pai. Aí você fala: pastor, mas eu ainda estou com um problema na minha paternidade natural. Eu tenho dificuldade. Pois é, Deus quer que você se relacione com Ele assim. Pai. É difícil, né? Para quem foi ferido. Talvez a pessoa que está aqui, que teve uma boa criação, um bom pai, fala: para mim tranquilo, né? Chamar Deus de pai, mas pergunta para quem foi abusado. Pergunta para quem sofreu. Pergunta para quem foi castigado em excesso. Fala: se Deus for como meu pai, vixe, como diz aí, tô enrolado, né? Tô perdido. Mas eu quero dizer que Deus é muito melhor que o seu pai. Infinitamente mais melhor. Se o seu pai foi aquele pai 10, aquele pai amigão, aquele que animava as rodas, sabe? Aquele que te levava a passear, levou você na praia, jogava você pra cima, brincava, defendia você dos amigos valentão. Deixa eu dizer, Deus é 100 vezes, 1 bilhão de vezes melhor que seu pai. Não há comparação. Mas nós nos apegamos à imagem terrena. E Satanás já percebeu isso. Por isso que ele vai lá e destrói essa imagem para afetar a nossa relação com o Pai Celestial. Os pilares da paternidade celestial é fazer de nós uma família de filhos à semelhança de Cristo, implantadores do reino de Deus na terra, libertadores dos cativos de Satanás, anunciadores ou anunciantes das boas novas do Evangelho, conhecedores dos mistérios de Deus. Quando Deus se revela como um pai para mim e para você, esses são alguns dos objetivos que Ele tem. Tem muito mais, elequei alguns para falar de família. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 6, 7. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9, 10. Veja, mostrei para vocês alguns versículos para comprovar aquilo que eu falei para você. Deus tem um propósito. Deus quer fazer com você uma família. Assim, eu sei que aqui na Terra as questões são difíceis, né? Tem pessoas que estão em trabalho de processo de transformação. Algumas estão avançadas, outras estão bem no começo, né? E a bem da verdade é que todos nós, segundo a palavra de Deus, somos maus. Não existe um ser humano bom segundo a palavra de Deus. Jesus ele falou isso. Se vocês que são maus sabem fazer boas coisas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que impedir. Então a nossa natureza é ruim. Nós temos atitudes boas, mas a nossa natureza é ruim. Enquanto nós estivermos apegados a esse corpo, vamos fazer coisas ruins. Ou seja, uma hora vai vir uma invejinha,
Sabe? Aquele seu melhor amigo que chega com o carro do ano. Você fala, não, ele tá brincando que ele conseguiu o carro, eu não. Você não consegue nem disfarçar. Eu só chego com o carro, você... E dá uma cutucada ainda, né? Olha, comprei esse carro prata. Prata? Olha, comprei esse carro aqui da Volks? Né? Comprei um SUV. SUV? Você entende? Tem que dar uma cutucadinha. Você está entendendo? Isso é o quê? É uma obra da carne nossa. Por isso que todos nós estamos em transformação. Todos nós. Só que deixa eu te dizer, quando nós formos chamados, né, para passar um tempo no céu com o Senhor, vai haver uma transformação. E essa pessoa que tinha dificuldade de se relacionar com você, ela não tem opção. Se ela for para o céu, vai ter que se relacionar com você. Não haverá segmentos no céu. Tipo, o cantinho da Marise, o cantinho da Diaconisa Irene, o cantinho do pastor Maurício. Cada um, Deus prometeu que vai dar uma mansão. Jesus falou, eu vou dar uma casa boa para você que trabalhou para mim. Ele vai preparar. Só que não vai ter cantos isolados. Sabe? Tipo, ó, aqui a Carol não passa. Vou pôr um arame farpar e falar, Carol, na minha casa não entra. Ô, pastor Maurício, vamos dar uma volta no universo. Você não está vendo aí que eu disse que aqui você não entra, rapaz? Você acha que vai ser assim na eternidade? A eternidade não é a terra. Nosso coração duro é que torna as coisas difíceis. Então a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, nós seremos aperfeiçoados. Então tudo que eu não conseguir ser trabalhado nessa terra, num abrir e piscar de olhos, Deus trabalhará. Então eu vou ver aquela pessoa que talvez me causou um grande mal nessa terra e vou amar ela na eternidade. Vou abraçar ela, vou falar, que bom que você está aqui. Você conseguiu chegar mesmo falando tão mal de mim, você chegou. Pois é, rapaz, você me perdoa? Perdoa? Vamos junto, filho, vamos nessa aí. Não haverá essas coisas. Não haverá essas coisas no céu. Isso é na terra. Aí Deus faz o quê? Disciplina. Ou você que é pai, você que é mãe, nunca deu uma coça no seu filho. Nunca deu um cascudinho. Nunca botou de castigo. Nunca deu um beliscãozinho. Hã? E Deus não faz isso. Deus não dá um cascudinho no você? Ô, baixa a bola aí, ó, você tá achando que você é quem? Só que a repreensão de Deus, eu tô sendo brando, tá? Quando Deus repreende, é tipo assim, ó, ô bichinho de Jacó. Quando Deus fala é mais ou menos assim. Seu verme, vou esfregar bosta na sua cara. Deus prometeu que vai esfregar cocô na cara de sacerdote. E aí? Aí o cara não tem medo e faz besteiras aqui na terra. Temos que temer o nome do Senhor, Ele é um pai. Assim como se eu passar o limite que meu pai e minha mãe estabeleceu, eu vou sofrer disciplina. Se eu passar o limite que o meu Pai Celestial colocou, eu vou sofrer disciplina. É a mesma coisa. Mas entenda, você não tem que ter essa visão de um Deus mau e carrasco. Na verdade, Ele é muito bom. Ele é misericordioso. Se você olhar para a sua vida, você veria que você merecia muito mais surra de Deus. E quantas vezes, na hora da surra, Ele foi lá, passou a mão na sua cabeça e falou assim, levanta a cabeça, eu te amo. Não faz mais isso não. Lembra da mulher adúltera? Que levaram e falaram assim, ó, essa mulher foi pega com adultério. E nós estamos aqui com as pedras. Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí um a um foi lançando as pedras. Quem era a única pessoa que não tinha pecado ali? Aí ele virou para aquela mulher e disse, aonde estão os teus acusadores? Ela virou e disse, não sei. Não te condenaram? Não, nem eu te condeno. Vá e não peques mais, porque provavelmente se você pular a cerca de novo, eu não vou estar aqui para te ajudar da próxima vez.
Você entendeu? Então Deus, ele é muito mais compassivo, longânimo. Você entende que nós temos uma imagem muito errada de Deus? Nós temos uma imagem muito errada do nosso Pai Celestial. Uma coisa é fato, a paternidade natural afeta em muito as demais paternidades. Muitos, por causa das feridas ocasionadas pelos seus pais, têm dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial, buscando se relacionar somente com Cristo ou com o Espírito Santo. Você conhece essa pessoa? Que só ora a Jesus ou só fala com o Espírito Santo, mas não fala com o Pai? Você entende? Eu conheço, né? Tem pessoas assim. Por causa a vida que ela teve com o Pai foi tão ruim que ela não consegue se relacionar com o Pai Celestial. Ela conversa com Jesus, conversa com o Espírito Santo. Embora haja unidade na divindade, não sendo três deuses, nós temos um costume. Nós falamos assim, ó: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é assim que a gente fala? Então, isso é um erro. Não são três deuses, é um Deus só. Por isso que os judeus nos condenam, que nós chamamos de três deuses. É três pessoas que têm uma unidade tão perfeita que formam um único Deus, o Deus de Israel. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós temos um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Essas três pessoas formam o nosso único Deus. Jesus foi claro, o nosso relacionamento é com o Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então o Pai está esperando você ter um relacionamento com Ele. Você pedir para Ele. Eu já falei para alguns de vocês, Deus uma vez mudou minha história. Eu cheguei... Deus, como que eu vou dizer? Ele não está preso a nada. Se ele estiver preso a qualquer coisa, ele deixa de ser Deus. Então não há nada que prenda a Deus. Tem momentos que você vai ter que falar com ele de joelho. Tem momentos que ele vai aceitar você falar com ele em pé. Mas tudo, quem coordena é o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito fala para você. Se o Espírito fala assim, põe-te em pé, levanta os braços, faça isso. Desce a cara no pó agora, desce a cara no pó. Segue o que o Espírito Santo fala, é a melhor coisa que você faz. Você vai agradar o Pai em tudo. Um dia, eu não estava bem com a minha vida, isso tem uns 12 anos atrás. Eu estava sentado à beira da cama, vivendo um vício, né? Já falei para alguns de vocês que eu fui dominado muitos anos pela pornografia. E já tinha uns 10 anos de crente, não venci esse vício. Não conseguia vencer de jeito nenhum. Sentei à beira da cama e falei assim, Deus... ou o Senhor muda a minha história, o Senhor me liberta disso, ou o Senhor me mata. Eu falei, Pai, ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me mata. E o que aconteceu? O Pai me libertou. Me transformou, me deu uma esposa, me deu filhos, me deu trabalho. Você entende? Mas eu tive que ter uma conversa séria com o meu pai. Eu precisei ir no meu pai e contar o que estava acontecendo comigo. Relatar. Tratar ele como alguém próximo de mim, porque ele quer ser próximo. 1 João 2, 13 e 16 diz assim, ó. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O nosso relacionamento é com o Pai. Jesus veio morrer naquela cruz para restaurar o meu e o seu relacionamento com o Pai. Ou você nunca reparou na adoração do Apocalipse? Depois leia Apocalipse 4.
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todo o nosso foco de vida é o Pai. Nós vivemos para o Pai. Ele é a pessoa que nos instrui. Ele que nos ensina. Ele que nos ajuda. Se eu amo mais esse mundo, então eu não tenho o amor do Pai. Tudo que Jesus fez foi para o Pai. Jesus chegou ao ponto de falar assim: Pai, eu vou ter que casar com essa mulher que o Senhor está me dando? Não tem como ser outra? Ele está falando da gente, tá? Da igreja. O Pai falou: não, é ela que eu tenho para você. Aí ele falou assim: tá bom, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele orou 3 vezes, tá? Problema que nós né? Jesus olhava para nós assim: ô Pai, se eu passe esse cálice de mim, Pai. Porque na cruz Jesus estava casando com a gente, morrendo no nosso lugar, nos limpando. Mas ele lembrava assim: olha, a vontade do Pai, essa mulher, ela tem muita ferida, ela está muito suja, eu vou ter que fazer muita limpeza nela. O preço é muito alto. Que dote alto tem essa mulher? Mas o Pai falou: mas é ela. Você sabia que esse é o segredo de você cumprir o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Você sabia que é esse? Pelo ponto de vista judaico? Honra teu pai e tua mãe não é você ir lá cuidar dele na velhice. Isso é bom e deve ser feito, mas não é esse o sentido do mandamento. O sentido é: quando o seu pai, sua mãe, você vai casar, você estiver chegando no altar, você vai olhar para trás, você vai olhar para os seus pais. Se eles estiverem com um sorriso no rosto, você honrou seu pai e sua mãe. Se eles estiverem com uma cara fechada, você desonrou os dois. E provavelmente os seus dias na terra serão encurtados. Eu sei que é assustador. Você nunca leu o contexto judaico? Pai e mãe, era quem escolhia o casamento, era o filho. Lembra da história do Isaac? O Abraão chamando o Eliezer, falando: vai lá na terra tal e busca a mulher para o meu filho. O Eliezer lembrou de toda a fé de Abraão, fez voto a Deus. Ó, que esse servo é bom, hein? Ele fez voto a Deus, ele tirou do bolso dele. Ó, Deus, se o Senhor me mostrar quem é a mulher do Isaac, eu faço um voto com o Senhor. Ela tem que fazer isso, isso, isso. Aí chega ela alimentando o camelo. Diz: camelo bebe água. Imagina, ela deu água para todos aqueles camelos. Então vem e acontece isso. O Isaac casou com a esposa que Abraão escolheu. Aí você vê Esaú. A Bíblia diz que Esaú, quando Jacó fez exatamente o que os seus pais determinou. Casou com a mulher que ele queria que casasse, do jeitinho que os pais pediu. Quando o Esaú viu que ele agradou os pais, ele falou o seguinte: quem são as mulheres que os meus pais odeiam? Agora eu não vou lembrar o povo, talvez a pastora lembra. Ele foi lá e casou com as mulheres que os pais odiavam. A Bíblia diz que isso foi uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Aí sabe qual é a declaração que Deus fez com relação a Jacó e a Esaú? Eu amo Jacó, eu odeio Esaú. Já mandou Deus falar isso de você, Carol? Eu te odeio, Carol. Deus falar isso de você? Deus falou isso de Esaú. Você entende que é sério? A gente brinca, né? Graças a Deus, minha esposa é aprovada pelos meus pais. Acho que eu sou aprovado pelo meu sogro também, né? Não dou dor de cabeça para eles. Mas o segredo da prosperidade é isso, tá? Filho que desonra pai, principalmente nessa hora, paga um preço muito alto. E pais, abençoa seus filhos, tá? Não amaldiçoa seus filhos, não. Ah, mas não amaldiçoa, abençoa. Declare que ele é bom, declare que ele é bênção, declare que ele é próspero. Porque é burrice você amaldiçoar seu filho.
Porque lá na frente é Ele que vai cuidar de você. Se você amaldiçoar Ele, você está destruindo o seu futuro. Não seja burros. Abençoe seus filhos. Desculpa eu estar falando esse linguajar, mas é uma palavra pastoral para vocês, tá? Jesus falou assim, levantando os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. João 17:1. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. Veja, o relacionamento é com o Pai. Nós já falamos de paternidade natural, falamos de paternidade celestial. Agora nós vamos falar de uma paternidade muito séria que tem sido negligenciada nos nossos dias, a paternidade espiritual. Se você teve problema na 1 e na 2, você vai ter muito problema. Aqui você vai ter problema. Pode ter certeza que aqui você vai ter problema. Porque aqui é como esses apresentadores falam, né? Que a porca torce o rabo, né? Tal, né? Mas a gente vai conversar e vocês vão entender. Quando resolvemos as questões da paternidade natural, conseguimos nos relacionar com o nosso Deus e Pai. Precisamos entender que o próprio Deus nos dá pais ou pais espirituais para nos ajudar na caminhada estreita do Evangelho, sendo a noiva de Cristo. Dificilmente Deus fará com que os nossos pais naturais, o nosso pai e a nossa mãe, sejam os nossos pais espirituais. Isso é raríssimo, irmãos. Não acontece. Pais naturais têm uma missão: preparar os filhos para a vida. E quando os filhos chegam a uma determinada estatura, agora eles vão ser apresentados aos pais espirituais, pessoas que vão fazer eles romperem e desenvolverem no reino. Significa que você não vai mais ouvir seus pais? Claro que não. Mas significa que se você continuar recebendo um cuidado espiritual de pai e de mãe, num determinado nível de maturidade, você para. Você não cresce. A sua vida estagna. Por isso que Deus precisa levantar outras pessoas para fazer com que você dê um up na sua vida. Aqui algo interessante ocorre. Tanto o homem quanto a mulher podem exercer a paternidade. Eu acho incrível isso. Na paternidade natural, só o homem. Na paternidade celestial, só Deus. Na espiritual, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Eles têm a habilidade do Espírito Santo de exercer esse cuidado, de imprimir. Por quê? Porque o que ele vai imprimir nas pessoas não é algo pessoal, é algo do Evangelho, da própria palavra de Deus, do próprio poder do Espírito Santo de Deus. Não é algo que está nele, é algo que está além dele, além da sua capacidade. Mas Deus o capacita para fazer isso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui eu quero mostrar para você que em Cristo, Deus ele não olha para essa diferenciação de homem e mulher. Por isso que é possível uma paternidade ser exercida por uma mulher. É possível uma mulher ser um pai espiritual na vida de alguém, seja de um homem, seja de uma mulher. A paternidade espiritual vai muito além do conceito de cobertura espiritual. Neste, ou seja, na cobertura, alguém se liga a uma pessoa para receber intercessões, ou uma bênção aqui ou outra acolá. A cobertura espiritual pode acabar definhando ministérios e chamados por não haver grande compromisso ou vínculo entre as partes, totalmente diferente da paternidade, aonde acaba gerando laços afetivos. O que é cobertura? Quem já assistiu o filme de tiro? Você já viu que no filme de tiro, às vezes uma pessoa quer passar de um lado para outro, os inimigos estão lá. O que ele fala? Você me dá cobertura? O que ele está dizendo? Eu preciso ir lá. Você mete bala bem ali naquele lugar ali, ó, para que eles não atirem em mim e eu passe ileso aqui por baixo? Então, cobertura espiritual é isso. Significa que são pessoas que entram na sua vida para ajudar você a ir a determinados lugares. Então, você vai a determinados lugares com o auxílio de orações e intercessões.
Então, muitas pessoas receberam promessas de Deus, receberam vitórias, revelações de Deus com uma cobertura. Alguém que orou por ela, alguém que pediu a Deus por ela em um determinado momento. Qual é o problema? Cobertura, dependendo do estado, do nível, ela não gera vínculo nenhum. Não gera. Não existe amor, não existe empatia, não existe nada. Você pede oração por alguém. Por exemplo, eu conheço pessoas que saem daqui, vai lá para São Paulo para pedir uma oração para o Valdomiro e recebe uma cura. Eu te pergunto, Valdomiro tem alguma empatia por essa pessoa que ele acabou de conhecer? Mas ela não recebeu a cura? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então ela recebeu uma bênção através de uma grande autoridade espiritual. Mas a vida dela, a caminhada dela cristã, ela precisa de algo a mais. Não só pessoas que ficam orando por ela. Alguém que esteja guiando, ajudando, levando mesmo. A paternidade espiritual não se trata somente de interceder pelo filho espiritual, mas guiá-lo, ensiná-lo, amá-lo, ajudá-lo a viver para Cristo, livre de sofismas, que são ideias, né? Livre das correntes, de cadeias, de grilhões. Um pai espiritual jamais ficará chateado ou com inveja pelo crescimento do filho. Entenda, tanto o pai como o filho espiritual precisam ter um coração sarado, senão será apenas uma cobertura espiritual. A maior alegria de um pai espiritual é ver o sucesso de alguém que se declara seu filho espiritual. É ver essa pessoa crescer, é ver essa pessoa ser maior que ele. Só para você entender, hoje nós somos pastores aqui de uma média de 40, 50 pessoas. E você vive a paternidade com a gente. Aí Deus envia você abre um ministério, aí você está cuidando de 200. Você chega para mim, me convida para pregar, ou um dos pastores, nós olhamos, vemos o seu ministério com 4 vezes maior que o nosso, e a gente vai ficar triste? Não, a gente vai ficar feliz. Nossa, você foi muito mais do que eu podia ir. Que você continue vencendo, rompendo, crescendo. Então um pai espiritual, ele vai ter esse zelo. Assim como um filho espiritual também vai ter o zelo de honrar o seu pai, de ouvir o seu pai, de acreditar nas ministrações que o seu pai libera. Se der tempo eu vou falar de um caso aqui que aconteceu comigo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é o propósito de pais espirituais? É fazer com que haja um aperfeiçoamento dos santos. Você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser melhor. Você ora pouco, você tem que orar mais. Você lê pouco, você tem que ler mais. Você tem um curso de capacitação, você tem que ter 2, 3. Você tem que crescer, você tem que romper. Você não pode parar, sua vida não pode parar. Quem vai instigar você a crescer? Pais naturais, Pai celestial e pais espirituais. Que vão puxar a sua orelha e vão falar assim, continua. Não pare, não desiste. Quem disse que a vida é só isso? Quem disse que acabou? Por isso que nós precisamos da paternidade na nossa vida. E Deus levanta esses homens e mulheres de Deus para ser um diferencial na nossa vida e nos ajudar a enxergar além do que conseguimos. Pais espirituais devem ser experimentados na obra, fiéis a Jesus Cristo, não avarentos, nem cobiçosos de coisa alguma. Duvida que o Novo Testamento aborda a paternidade espiritual? Veja por si só as falas do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo e você mesmo vai chegar à sua conclusão. Peço-te por ti, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo escrevendo a Filemon, chamando filho. 1 Coríntios 4,17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu
filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, o rapaz que foi responsável pela separação de Paulo e de Barnabé, porque ele não queria acompanhar Paulo. Tá vendo? Olha Pedro chamando ele de filho. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo está falando. Me dói de uma tal maneira, a maneira que vocês vivem, que é como se eu estivesse gerando um filho, mas gerando um filho em Cristo, gerando Cristo dentro de vocês. Então veja, todos os apóstolos trataram a paternidade. Eles não tiveram problema algum, inclusive de registrar, chamá-los de filhos. Você acha que Timóteo tinha problema de dizer que Paulo era o pai dele? Meu pai espiritual após Paulo. Você acha que Marcos tinha problema de dizer Pedro é meu pai? Você acha que o Onésimo? Você acha que esse povo tudo, o Tito, todos eles ficam orgulhosos? E aí, quem é seu pai espiritual? Quem que você tem orgulho de falar isso? Que te ajuda a crescer, te ajuda a romper? Quem é essa pessoa? Filhos espirituais podem ser gerados por um pai espiritual ou ser recebidos e cuidados, o equivalente à adoção. Lembre-se, no reino, paternidade não tem a ver com idade. Um jovem pode ser pai de um idoso. Um jovem pode ser pai de um idoso, mas com honra e reconhecimento. Lembre-se, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tinha 33 anos. O seu Senhor, que está sentado à destra de Deus, tem uma aparência mais jovem que a minha. Eu tenho 40 anos. Como que você vai lidar se Jesus mostrar como ele morreu no corpo dele mesmo? Você fala, mas é um garoto. Pois é, eu sou o rei do universo, e agora? Eu não me prostro para jovem. Experimenta não fazer isso na presença dele. Você entende? Mundo espiritual, idade é o de menos. Deus pode levantar um jovem para cuidar de um senhor, como Deus levanta senhores para cuidar de jovens. Deus faz do jeito dele e da maneira dele. É possível ter mais de um pai espiritual, mas não é indicado. Mas certamente isso gerará somente cuidado e não crescimento. É tipo assim, só para você entender. Você conhece muitos homens e mulheres de Deus. Aí você fala o seguinte: pastor tal é meu pai, pastora fulano de tal eu considero um pai espiritual, pastora Francisca também, meu pai, minha mãe espiritual. Você está entendendo? Você tem vários. Então você não tem conceito de nenhum, você tem vários conceitos. Como você cresce? Cada um fala uma coisa. E se um está olhando só para o seu lado financeiro? O outro está olhando para o seu espiritual? O outro está olhando para o seu lado afetivo? Como que você cresce? Você entendeu? Você precisa de um foco. Alguém que te direcione. Nós precisamos agir assim. Ore a Deus e peça um pai espiritual que te aconselhe, que ore com você, que te discipline se for o caso e te faça voar mais alto que ele jamais conseguiu e te abençoe no final. Libere você para prosperar, libere você para romper. Você de fato tem paternidade espiritual sobre a sua vida? Dizer que tem um pastor não é suficiente. Esse a quem você chama de pai espiritual, ele te reconhece como filho? Você chama ele de pai, ele olha para você como filho? Você chamar alguém de pai é fácil, e essa pessoa olha para você e te vê como um filho?
Ele percebe que você o reconhece, o honra? Ouve o que fala? Você não fica bravo quando você direciona um filho seu, dá uma ordem para ele e ele não faz o que você falou? Você não fica chateado? Mas eu não falei para você fazer isso. E fez totalmente isso, você fica chateado, não fica? Cadê essa honra? Você entende que na nossa vida tudo é escolha, tudo é decisão? É tempo de você resolver sua paternidade natural, celestial e espiritual. Se quiser ser alguém relevante no reino de Deus, busque uma paternidade sadia. Lembre-se, paternidade é honra, é reconhecimento. Fora isso, é bastardia, é bajulação. Eu sei que é forte essa frase de baixo. Deus me deu, eu coloquei. Não adianta você bajular pessoas com abraços, presentes, e no fundo você não reconhece. Da mesma forma, não adianta você honrar um pai que não te respeita como filho, que não te abençoa como filho. O que adianta? Você entende que tem que ter é uma mão de ida e de volta? Você entende que é isso? Vou colocar as 3 paternidades num único texto para a gente já encerrar. 2 Timóteo 1, 2, 7. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, ó a paternidade celestial, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Olha a paternidade espiritual aí. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha aí um pouco da paternidade natural. Ele recebendo o ensino do evangelho através de mãe, de vó, né, dos parentes. Por cujo o motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Olha de novo a paternidade espiritual, mais citada que a paternidade celestial, mais citada que a paternidade natural. Ele dizendo: eu oro por você sempre, meu filho. E lembre-se, você recebeu algo de Deus que eu te dei. É o que ele está falando. Que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Pais espirituais gera vida nos seus filhos espirituais. Gera inclusive tesouros de Deus na vida dos filhos. Entenda. Quando Deus começou a falar comigo há uns 10 anos atrás que Ele queria me trazer para o pastorado, eu não sabia as coisas que iam acontecer comigo. Eu não sabia as lutas que eu ia passar, os nãos que eu ia tomar. Mas Deus falou assim para mim: você precisa de um pai espiritual, você precisa de um pastor na sua vida. E eu, junto com minha esposa, iniciamos essa caçada. Uma caçada mesmo. Eu chegava em um, falava: é você. Aí falava assim: não, não é eu não, é o fulano. Aí eu ia no fulano: é você. Não, é o Beltrano. E eu comecei a procurar. Tô falando sério, irmãos. Eu procurei por mais de 10 anos um pai espiritual. Até que em 2018, Deus me apresentou a pastora Francisca. Eu fui conhecer o pastor Arruda bem depois. Deus me apresentou a pastora Francisca. Eu cheguei para ela e falei assim, ó: fala se eu estou mentindo, pastora. Eu olhei no olho dela junto com a minha esposa e falei bem assim, ó: Deus há 10 anos mandou eu procurar um pai espiritual para mim. E eu estou fracassando nisso. Você é minha última tentativa. Você quer ser minha pastora? Você quer ser minha mãe espiritual? Ela virou para mim e falou assim, ó: eu vou ser sua pastora, eu vou ser sua mãe espiritual. Minha vida mudou de lá para cá.
comecei a viver novas promessas de Deus. Comecei a viver o pastorado, comecei a viver o cuidado, comecei a viver melhor a minha paternidade. A minha vida foi outra. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha mãe e meu pai espiritual é a pastora Francisca. Conheci depois dela o pastor Getúlio. Estou aprendendo a caminhar com ele. Conheci o pastor José. Pastor Amaral não dá. É um grande amigo em Cristo, mas não chegou nesse nível não. Muito duro como pai. Não aguento não. Já prefiro a brabeza da pastora. Essa eu já aguento. Eu estou falando para vocês algo que eu vivi. Eu não estou trazendo aqui um conceito para tentar obrigar vocês a se sujeitarem a mim e aos pastores. Eu estou entregando uma verdade espiritual. Vocês vão ter 2 caminhos a seguir a partir de agora. Vocês podem olhar para nós, pastores, e fazer de nós uma cobertura espiritual para você. O que é isso? Vamos orar pela sua vida. Vamos pedir para Deus te abençoar, para Deus te prosperar. Ou você pode viver a paternidade. Essa é uma escolha que vocês vão fazer. Não eu. Eu não posso obrigar ninguém aqui a olhar para mim e falar assim: pastor, eu gostaria que você fosse meu pai espiritual. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. E nem posso trancar meu coração para quem quiser isso. É uma decisão que vocês vão ter que tomar. Vocês vão ter que orar. Pastor, a minha cobertura espiritual e o meu pai espiritual é do ministério tal. Então eu vou te fazer uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá com ele? Por que você não está lá crescendo com ele? Por que você não está ajudando e honrando ele lá? Ah, mas eu gosto daqui. Mas não é ele que é o seu pai espiritual? Não é ele que é a sua cobertura? Ou ele mandou você vir para cá? Você está aqui por obedecer uma direção dele? Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando um assunto muito sério. Muito, muito, muito sério. E é uma escolha que vocês vão fazer. Essa igreja, Deus deu para vocês 4 pais. Deu o pastor José, deu a pastora Francisca, deu a pastora Adriana e deu eu. E muitos de vocês serão pais e mães espirituais de outras pessoas. Vocês vão gerar filhos, vocês vão gerar filhas para o reino. Vocês vão cuidar de pessoas, vão direcionar elas, vão fazer com que elas rompam na vida delas. Mas chegou o tempo de você orar a Deus e falar: Deus, assim como o Senhor cobrou do pastor Maurício que ele começasse a buscar uma paternidade, e ele entrou nesse tempo de buscar, e depois de 10 anos ele conseguiu finalmente viver a paternidade que ele tanto sonhou, o Senhor quer que eu viva também essa paternidade? Essa é uma decisão de vocês, não minha. Convido você a ficar em pé, a você orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Eu vou pedir para Deus visitar você e te tratar nos 3 níveis de paternidade: a paternidade natural, a paternidade celestial e a paternidade espiritual. Se você tem problema com alguma delas, eu vou pedir para Deus te curar agora. Porque você precisa estar resolvido com seus pais naturais. Você precisa estar muito bem resolvido com o seu Deus e seu pai. E você também precisa de um pai espiritual para te ajudar. Não para mandar em você, mas para fazer você crescer, fazer você romper, fazer você ver além do que você está pensando, que você está vendo. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deu essa palavra, Senhor, porque o Senhor quer restaurar a paternidade na vida dos seus filhos e filhas nesta noite.
Eu rogo por todos os que estão aqui, Senhor. Pai, visita os corações. Restaura agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a paternidade natural. Pais omissos, pais abusadores, pais que se ausentaram e trouxe dano. Em nome de Jesus, essa ferida vai sendo arrancada agora. Em nome de Jesus, que os anjos ministradores de Deus comecem a passear e ministrar. Ah, Senhor, vai arrancando essas feridas, essa mancha, essa mácula agora. E eu peço, Pai, que neste momento os seus filhos e filhas comecem a olhar diferente para o seu Pai natural. Que não venha mais a dor, que não venha mais a angústia, mas que venha o perdão, que venha a graça, a misericórdia. Porque tudo começa nos nossos pais naturais. Por isso nós declaramos, nós perdoamos o nosso pai natural, nós perdoamos a omissão, a separação, às vezes que ele foi mal, às vezes que bateu em exagero. Toda a condenação que nós temos agora contra os nossos pais naturais, deixamos de lado e declaramos: sejam perdoados, sejam livres no mundo espiritual. Receba agora o amor de Deus no seu coração, para você amar o seu pai natural. Receba agora o amor de Deus para você amar o seu pai natural agora e viver esse perdão, essa cura no seu coração agora. Pai, com essa cura, agora eles vão se relacionar diferente contigo. Antes eles iam a Jesus, eles iam ao bendito Espírito Santo com medo de falar contigo, e quando falavam contigo eram muitos nomes, muitos pronomes, como se houvesse uma grande distância entre eles e o Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor está perto. O Senhor está perto até demais, Senhor. Chega a ser palpável a sua presença. Por isso, meu Deus e meu Pai, restaure agora o relacionamento com a paternidade celestial, e que a partir de agora seus filhos e filhas possam se relacionar contigo como um verdadeiro Pai, te amando, te honrando e vivendo para a glória do teu nome, vivendo todas as suas promessas e vivendo o chamado, aprendendo a andar nessa terra que não é fácil. Restaura agora o relacionamento contigo e com eles. Perdoe os pecados dos seus filhos, perdoe suas iniquidades, lava-os no sangue precioso de Jesus e restaura a comunhão nesta hora entre eles e ti, ó Pai. Pai, eu peço, falar de pai espiritual, isso é novidade para muitas pessoas, isso chega a ser um bloqueio muito grande. Mas o Senhor ama aqueles que têm filhos espirituais, e os filhos espirituais que têm pais espirituais que amam e reconhecem a sua paternidade. Assim foi com Paulo com relação a Timóteo, a Tito. Assim foi Pedro com relação a Marcos. E tem sido assim há milhares de anos. O Senhor inclusive chegou a virar para o apóstolo João e falar assim: olha aí a sua mãe, mãe, olha aí o seu filho. O Senhor é um Deus que restaura todas as coisas. Por isso eu peço, fale no coração dos seus filhos. Quem há de ser os pais, as mães espirituais que eles precisam ter para eles desenvolver os seus ministérios, desenvolver o seu chamado, romper na tua presença. Pois o Senhor pode levantar um jovem para cuidar de pessoas de mais idade, levantar pessoas de mais idade para cuidar de jovens, porque não se trata de nós, mas do Espírito que habita em nós. Por isso eu peço, restaure, Pai, na vida dos seus filhos e filhas, a paternidade espiritual, que eles saiam do nível da cobertura e vivam no nível da afetividade, do amor, do reconhecimento e da honra. Abençoe seus filhos, Pai. E eu peço, quando eles reconhecerem seus pais espirituais e honrar eles, façam deles mães e pais espirituais para outras pessoas, para que eles destravem vidas e destinos, Senhor, e assim o seu reino se complete nesse ciclo que não tem fim, Senhor. Eu oro por todos os que estão aqui, pelos que estão na live. Eu peço, destrava a vida deles, ó Deus, e que eles vivam tudo o que o Senhor tem para eles. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.